Olá, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Bom, nós temos enfrentado grandes problemas no mundo, no nosso Brasil, em nossas igrejas. Muitos templos estão fechados, não realizando mais as suas tarefas costumeiras, na verdade, e muitos têm repensado a sua forma de ser igreja. Eu creio que muita coisa boa vai surgir deste repensar sobre a igreja, e é o que nós queremos fazer também como igreja que somos. Muitas atividades que eram realizadas dentro de um local fechado já não estão sendo feitas mais devido à situação que nós estamos enfrentando. Nossas reuniões têm sido via WhatsApp, via Facebook, mídias sociais, e isso nos deve levar a reconsiderar se de fato temos sido uma igreja de acordo com a palavra do Senhor. A igreja cristã já conta aí com cerca de 2000 anos de existência, e dos séculos passados para cá, muita coisa mudou e tem mudado na igreja. Existem igrejas que nem podem ser mais chamadas de igrejas cristãs, mas muitas coisas foram acrescentadas, muitas coisas que não eram praticadas na igreja no seu início são hoje. E isso nos leva à seguinte pergunta: será que de fato estamos sendo uma igreja? Muitas pessoas têm a ideia de que igreja são as paredes, ou igreja tem a ver com hierarquias, com cargos eclesiásticos, com placas, com nomes, com uma série complicada de organização. Nós vemos igrejas hoje muito parecidas com empresas, onde existe uma organização muito rebuscada. Não sou contra uma igreja organizada, é necessário, mas a igreja é muito mais do que uma organização, muito mais do que uma placa, muito mais do que hierarquias que ao longo dos séculos foram sendo constituídas sem que a Bíblia mencionasse nenhuma delas. Nós precisamos urgentemente repensar se de fato estamos sendo uma igreja bíblica. Um dos princípios da reforma é que a igreja sempre deve estar se reformando, e creio que essa reforma que a igreja tem que passar constantemente é uma volta às Escrituras, para ver se de fato estamos nos conformando ao que Deus quer que nós sejamos. E eu quero falar disso para vocês nessa mensagem. Repensar com vocês se de fato nós temos sido uma igreja bíblica. E não olhando para a igreja atual, nós temos que voltar no passado. Nós temos que voltar alguns séculos antes e olharmos como é que a igreja era no seu início. Muitas pessoas, ao repensar a igreja, pensam na igreja de Atos capítulo 2. Lá nós temos uma igreja realmente atuante, viva, mas eu quero pensar com vocês numa outra passagem que também fala de igreja. Esta passagem está em Romanos capítulo 16. Em Romanos 16 nós já contamos aí com cerca de 25 anos de existência, desde Atos capítulo 2 até Romanos capítulo 16, nós contamos aí com 22 anos de existência da igreja. Será que muita coisa mudou nesses 22 anos de igreja, que se passou de Atos 2 até Romanos 16? Ou a igreja ainda continua sendo uma instituição criada por Deus de maneira simples, mas bem atuante na história? Bom, a minha visão de igreja é uma visão muito simples. Eu acho que tem que ser assim. A igreja não pode ser uma igreja rebuscada que torna o acesso das pessoas muito difícil e complicada. A igreja não é uma instituição cheia de hierarquias, onde existem pessoas mais importantes do que outras e mais santas do que outras dentro dessa instituição. Eu creio que a igreja não é isso. Existem pessoas importantes dentro de uma igreja que muitas vezes aparecem mais do que outras, mas a igreja nunca foi para ser vista como uma coisa complicada, exagerada, extremamente complexa. Eu acho que é isso que Deus não quer que nós sejamos. Então nós iremos olhar hoje em Romanos capítulo 16 e vamos, através da história que aparece ali, pensar em certos aspectos importantes que uma igreja de Cristo deve ter. Então vamos lá? Como nós vamos falar de Romanos 16, é importante que você saiba
o que Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 nos diz, que é o tema que permeia toda a carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estão em Roma. A visão que eu tenho de igreja não é aquela parede que nós vimos antes. Igreja não tem a ver com paredes. Igreja não tem a ver com templos construídos por blocos. Igreja tem a ver com pessoas, com gente. Igreja é uma reunião de pessoas que se reúnem. É isso que é uma igreja. Mas não é apenas um ajuntamento de pessoas. É muito mais do que isso que nós veremos nesta mensagem. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 fala do tema desta carta. E quando o apóstolo Paulo encerra sua carta em Romanos 16, ele vai falar de uma série de pessoas que ele quer agradecer, que ele quer dar a sua saudação. E ali nós vemos um retrato de uma igreja bonita, de uma igreja que nós temos que nos parecer. Eu acredito, e creio biblicamente, que as igrejas, elas devem se adequar ao que a Bíblia diz. Não a que um pastor, não a que um padre, não a que um líder eclesiástico diz o que ela tem que ser. Mas a igreja sempre tem que se voltar à luz das Escrituras e encontrar nas Escrituras um modelo para que ela possa ser parecida. Nós iremos tratar disso. As igrejas de Cristo, que são as igrejas que aparecem em Romanos no capítulo 16. Qual é o tema de Romanos? Romanos vai falar para a gente sobre o Evangelho. E o versículo-chave de Romanos é o versículo 16 e 17 no capítulo 1, que diz o seguinte: Pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha a primeira informação importante que nós vemos nesse versículo, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas da penalidade do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. É o que o apóstolo Paulo vai falar nos capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 10, até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso. Mas também, o versículo nos diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo vai falar nessa carta sobre a justiça de Deus que se revela no Evangelho, na obra de Cristo na cruz por nós. E diz que esse Evangelho ele é recebido por meio da fé, não por meio de obras. O apóstolo Paulo vai combater firmemente a ideia de que muitos pensam que pode conquistar a salvação por meio daquilo que ela faz. Pelo contrário, o Evangelho é aquilo que Deus fez por nós e revela o seu poder e a sua justiça. Quando o apóstolo Paulo então termina a sua carta, ele termina a carta falando sobre igreja. Ele envia essa carta à igreja. Isso é uma coisa muito importante para ser pensada, porque muitas pessoas tratam a Bíblia como se fosse um mero manual de instruções. Ela é muito mais do que isso. Quando chegamos no Novo Testamento, há uma série de cartas que são enviadas a uma igreja. E o que são cartas? Cartas é enviada de uma pessoa a outra pessoa. Carta tem remetente, tem destinatário. E as cartas do Novo Testamento são assim. Isso mostra o caráter extremamente pessoal de uma igreja. Igreja lida com gente, não com papéis, não com contas, não com organização apenas. Igreja tem a ver com gente. E é assim que o apóstolo Paulo termina esta carta falando sobre isso, é o que nós veremos. Uma das coisas mais importantes que você precisa saber é que o Evangelho, que é poderoso para salvar, é o Evangelho que cria igrejas, com S do plural. O Evangelho cria igrejas. Muitos entendem e pensam que não, que a igreja que criou o Evangelho, quando de fato a Bíblia nos apresenta o contrário. O Evangelho foi a mensagem pregada que fez com que a igreja surgisse. Claro que por meio do poder do Espírito Santo, que faz dela apenas uma. Como diz Atos capítulo 2, com a descida e com a vinda do Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que o Evangelho cria igrejas. A igreja existe por causa do Evangelho. E quando eu falo igreja aqui, é igreja
no seu sentido mais bíblico possível. E é o que nós veremos nesta mensagem. O que nós vamos ver no capítulo 16 de Romanos é o que irei tratar com vocês hoje e talvez, se Deus quiser, mais em 2 mensagens próximas. Eu vou tratar de vocês que o Evangelho primeiro, o Evangelho nos une. Quando o Evangelho cria a igreja, ele cria uma igreja que é unida por pessoas. A segunda coisa importante é que o Evangelho também nos transforma e nos transforma nesta igreja. É muito importante você entender que a transformação que acontece em nossa vida, ela vem por meio desse envolvimento com a igreja. E terceiro, a terceira mensagem que nós veremos mais para frente, é que o Evangelho também cria uma igreja que se dispersa. Parece contraditório com ponto 1, né? Bom, você falou, está me dizendo que o Evangelho nos une, e depois você fala que o Evangelho nos dispersa. Nós veremos isso no decorrer das mensagens que eu trarei para vocês. Mas hoje nós falaremos apenas sobre o primeiro ponto, aí, que o Evangelho nos une. E para isso nós iremos ler juntos, acompanhar a leitura de Romanos capítulo 16. Eu quero que você preste bastante atenção na quantidade de nomes que aparece neste capítulo. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, para que a gente possa acompanhar a leitura então. Romanos 16, versículo 1, diz o seguinte: Paulo recomendando esta grande mulher chamada Febe. Começa assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Paulo então faz uma recomendação desta irmã Febe à igreja que irá receber a carta. Era uma irmã muito importante, possivelmente uma irmã muito rica, que ajudava o apóstolo Paulo e muitas outras pessoas, talvez financiando muitas de suas viagens. Febe, então, é aquela que possivelmente irá levar a carta a esses irmãos. E essa recomendação é muito importante para que os irmãos tenham, a igreja tenha a garantia de que essa pessoa era uma pessoa autorizada para entregar essa carta tão importante a eles. Paulo também pede para que os irmãos desta igreja tratem bem essa irmã tão preciosa. Continuando a leitura, versículo 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos diz, versículo 4. Priscila e Áquila arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Versículo 7. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Versículo 8. Saúdem Amplieto, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Stax. Versículo 10. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúde os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Versículo 12. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem, versículo 14, saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Versículo 15. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros, último versículo 16 que nós vamos ler. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Amém. Você percebeu? Você percebeu a quantidade
de nomes que aparecem em Romanos capítulo 16, nós iremos pensar um pouquinho sobre estas pessoas, sobre o conteúdo do capítulo 16. Não encerrarei essa mensagem hoje. Hoje é apenas esse ponto 1, que o Evangelho nos une. Nós falaremos sobre a unidade que havia nesta igreja, não nesta igreja, nestas igrejas, porque existem várias igrejas envolvidas em Romanos capítulo 16. Tá bom? Então vamos começar. O Evangelho nos une. E a primeira coisa importante que nós precisamos entender é que o Evangelho nos une em Cristo, no Senhor. Se você acompanhar a leitura mais uma vez e você ler mais uma vez, você vai perceber que a expressão em Cristo e no Senhor aparece várias vezes. Aparece 6 vezes a expressão em Cristo e 6 vezes a expressão no Senhor. Ao irmão que está em Cristo, a tal irmão que está no Senhor, ou a irmã em Cristo, ou a igreja no Senhor, várias vezes. Isso mostra o que para a gente? Que o Evangelho nos une em Cristo, no Senhor. Jesus é aquele que faz a igreja dele ser apenas uma. A nossa unidade está em Cristo, no Senhor. Essas pessoas jamais estariam aqui se não fossem Cristo. Jamais teriam conhecido umas às outras se não fosse por causa do Evangelho de Cristo. Jamais estaríamos sendo uma igreja se não fosse por meio de Jesus Cristo. A igreja de Cristo tem a ver com Ele. Nós somos o corpo, nós somos a noiva dele. Ele é o cabeça da igreja. A unidade que existe em uma igreja. Uma igreja só pode ser uma se tem apenas um cabeça. A igreja só pode ser uma se está reunida em torno dele. Nós temos comunhão quando a nossa comunhão é em Cristo. Quando a nossa fé é uma fé comum em Jesus. Não há lugar para outra pessoa a não ser Ele. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o alicerce. E Ele é o cabeça da igreja. A igreja não existe se Jesus não for a pessoa central dela. O que faz com que sejamos apenas uma igreja é Ele e mais ninguém. Estamos unidos nele, no Senhor. Isso é fundamental que você saiba. Infelizmente, muitas pessoas se reúnem ao redor de personalidades. Ah, tal pessoa é importante, eu gosto daquela igreja porque é uma pessoa importante, por causa daquela pessoa, daquela pessoa, daquela pessoa. Não é assim que nós temos que pensar sobre a igreja. Eu gosto daquela igreja porque a igreja tem a placa tal, ou porque ela é bonita, porque ela é assim, 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 não. Se a tua filiação a uma igreja é por causa de alguém que está lá, ou por causa de alguma coisa que a igreja te oferece, sem que seja o Senhor Jesus Cristo, a tua união, a tua presença nessa igreja será muito frágil e com certeza mais cedo ou mais tarde você não vai ficar mais nela, se de fato ela prega o Senhor Jesus Cristo. A igreja existe por causa dele e é nele que a igreja se torna uma só, como várias vezes você vê aqui em Romanos 16, em Cristo e no Senhor. Esse é o primeiro ponto fundamental que nós precisamos entender para ser apenas uma igreja. Jesus é o cabeça. Jesus é aquele que nos une. Amém? Segunda coisa importante que você precisa saber. Várias vezes você percebe o apóstolo Paulo chamando essas pessoas de irmãos. Isso mostra a natureza bem pessoal e familiar de uma igreja. Igreja não tem a ver com paredes, com bancos, com instrumentos musicais. Igreja é composta por pessoas que se chamam de irmãos, como uma família. Nós temos apenas um pai, que é Deus. Nós temos um irmão em comum, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz irmãos. Isso torna a nossa comunhão muito mais íntima do que apenas sermos membros de uma igreja, temos o nome nosso no hall de membresia de uma igreja. Paulo chama essas pessoas de irmãos, mas se tornou uma coisa tão comum para a gente chamar as pessoas de irmãos, que nós não paramos para pensar no conceito por trás da palavra irmão. Estamos dizendo, olha, nós fazemos parte da mesma família. Os nossos laços são muito mais importantes
do que outra coisa. Quando nós somos família de fato. O que nos une como irmãos é muito mais forte do que outras coisas. O que nos une como irmãos é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma outra coisa importante que você precisa saber. O Evangelho nos une como irmãos e como indivíduos. Muitas vezes nós devemos enxergar a igreja como uma floresta. Mas precisamos enxergar a igreja também como uma floresta que tem árvores. Precisamos enxergar as árvores. A igreja é composta por pessoas, por indivíduos, e esses indivíduos têm nomes. Muitas pessoas já aproximaram de mim e perguntaram para mim, olha, quantas pessoas tem a sua igreja? Muitas vezes por trás desta pergunta está a ideia de que quanto mais pessoas uma igreja tem, mais importante ela se torna. Será? Não sou contra a igreja grande, pelo contrário. A primeira igreja era uma igreja imensa, lá em Atos capítulo 2. Mas será que números são mais importantes do que as pessoas que fazem parte da igreja de Cristo? Será que a igreja é uma empresa onde as pessoas têm uma matrícula e conhecemos as pessoas por meio da matrícula do número? Você percebe que no capítulo 16 o apóstolo Paulo chama essas pessoas pelo nome. São 26 nomes aqui. 26 nomes. E qual é a importância de você chamar a pessoa pelo nome? Você considera a pessoa. Ela tem uma identidade. Ela é um indivíduo. Ela é uma pessoa que tem uma história, que tem um nome, que tem um papel importante a de ser desempenhado, tem uma função. Nós precisamos parar e observar isso em uma igreja. Você é uma pessoa que tem um nome, que tem um papel a desempenhar na sua igreja local. Mas também precisamos enxergar as pessoas como elas devem ser enxergadas, como gente que tem nome, que tem história, que tem função. Muito mais do que um grupo de pessoas. Nós somos um grupo de pessoas que têm nome. É muito cômodo para a gente, né, numa igreja, chamar as pessoas de irmãos. Nós esquecemos o nome das pessoas e chamamos elas. Ah, não lembro do teu nome, irmão. E chamamos os irmãos, irmãos, irmãos. Mas é tão bonito quando você vê o apóstolo Paulo aqui citando o nome das pessoas. Isso mostra o valor de cada um. Sabe? Nós não somos uma massa de pessoas que se misturam, que perde a sua identidade. Cada um de nós tem um nome. O próprio pastor, o supremo pastor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 10, ele nos diz que chama as suas ovelhas pelo nome. Jesus nos conhece pelo nome. É tão bonito de se ver isso em uma igreja. A individualidade também é importante, porque nós olhamos para as pessoas que estão na igreja. Não olhamos quantidade e números. Olhamos indivíduos que fazem parte da igreja do Senhor Jesus e tratamos cada pessoa dessa como irmãos em Cristo. Terceira coisa importante que nós precisamos perceber neste texto, e é uma das coisas mais impressionantes que aparece aqui. Quando você lê o capítulo 16 de Romanos, você vai perceber a variedade imensa de pessoas das mais diferentes classes possíveis. Estamos falando de uma igreja de 2000 anos de história, muito tempo atrás. Mas nessa igreja não há racismo. Nesta igreja não há preconceito com relação a sexo. Olha que coisa impressionante. A primeira pessoa que aparece nessa carta não é um homem, é uma mulher. E esta mulher leva a carta mais importante do apóstolo Paulo no Novo Testamento, ela é levada por uma mulher. Você não acha isso impressionante? E muitos chamam o cristianismo de uma religião machista. Eu acho isso totalmente fora de contexto. A pessoa que mais valorizou as mulheres no mundo foi Jesus Cristo. Lê a história dele e você vai perceber claramente isso. E a igreja aprendeu com ele o papel importante que a mulher tem a ser desempenhado numa igreja.
Não estou dizendo que mulher deve assumir cargos ou liderança, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que a mulher tem um papel muito importante a ser desempenhado numa igreja. Sabe quantas mulheres aparecem aqui? O apóstolo Paulo cita 10 mulheres pelo nome aqui. 10. Imagine o ministério do apóstolo Paulo, do Senhor Jesus Cristo, sem atuação feminina. Sem o papel dessas grandes mulheres. Ele chama certas mulheres, chama a mulher aqui a mãe de Rufo de sua mãe. O valor que ele dava a Priscila. O valor que ele dá a Febe como uma protetora. Priscila ofereceu a própria vida, arriscou a sua própria vida em favor do apóstolo Paulo e tantas outras mulheres, Trifena, Trifosa, Pérside, Maria, não é? Ele chama Pérside, querida Pérside, ele vê o valor das mulheres aqui, algo tão importante. Na igreja do Senhor Jesus Cristo não há discriminação de sexo, tanto homem quanto mulher possuem o mesmo valor diante do Senhor e têm papéis importantíssimos a serem desempenhados em uma igreja. A outra coisa importante que nós vemos nessa diversidade, o fato de sermos uma igreja unida em Cristo não significa que a nossa diversidade tem que desaparecer, pelo contrário. Ela é que torna uma igreja graciosa pela quantidade de pessoas diferentes que Deus consegue congregar e fazer dessas pessoas extremamente diferentes umas das outras uma só. É impressionante como a igreja de Cristo é capaz de poder colocar no mesmo lugar pessoas com tantas diferenças. Não há sexo, não há preconceito com relação a homem e mulher, não há machismo, mas há a individualidade da mulher e do homem em seu papel, que são importantes. Também não há preconceito com relação à raça. Nós vemos judeus, nós vemos gregos, romanos, gentios, que fazem parte destas igrejas e estão juntas. Às vezes nós vemos igrejas dos chineses, igrejas dos negros. Eu acho isso uma coisa triste, porque nós deveríamos ser uma igreja de todos os povos, de todas as raças, de todas as culturas. É muito bonito ver em uma igreja negros, asiáticos, judeus, gregos, romanos, índios, todos eles juntos e misturados. Isto é a igreja de verdade. Quando estivermos na glória diante do Senhor, não haverá negros para um canto e brancos para o outro. Haverá um grupo, uma reunião imensa de pessoas diferentes, mas que conseguirão louvar apenas um Senhor estando juntas e tratando umas as outras como irmãos em Cristo. Não há preconceito racial, não há preconceito relacionado a sexo, também não há preconceito relacionado a nível social. Você vê nesta igreja pessoas ricas e pessoas pobres. Possivelmente Febe era uma mulher muito rica. Priscila e Áquila também eram pessoas de posses. Muitas pessoas aqui faziam parte da casa imperial. Muitos estudiosos acreditam que várias pessoas dessas estavam no palácio do rei, ou até mesmo fazendo parte do governo romano, a capital do império na época, o lugar mais importante do mundo na época. Pessoas importantes estavam aqui nesta igreja, pessoas da alta classe, fazendo parte dessa igreja, um nível social, intelectual altíssimo. Mas sabe quem também estava nessa igreja? Escravos. Quando o texto se refere àqueles da casa de Aristóbulo, ou aqueles da casa... deixa eu ver aqui. Da casa de Aristóbulo e da casa... Deixa eu ver com vocês aqui. Vamos voltar lá para o texto para eu não poder falar algo que não está aqui. Você vai perceber melhor. Olha só. Capítulo 16. O apóstolo Paulo nos diz aqui, no versículo... Deixa eu ver aqui. Bom, não estou conseguindo achar, mas se você ler com cuidado,
Aqui, ó, no capítulo 16, versículo 11. No versículo 10 ele diz o seguinte: saúdem a Péres, aprovada em Cristo, saúde os que pertencem à casa de Aristóbulo. Muitos entendem que esse Aristóbulo aqui, ele não é um cristão, mas é uma pessoa da alta classe romana que pertencia à casa imperial. E essas pessoas eram trabalhadores ou escravos que trabalhavam nesta casa. Saúde os que pertencem à casa de Aristóbulo. Também no versículo 11 você percebe: saúde Herodião, meu parente. Saúde os da casa de Narciso que estão no Senhor. Muitos acreditam que Narciso era uma pessoa muito importante. E essas pessoas que estão na casa dele são saudadas pelo apóstolo Paulo. É bem possível que essas pessoas eram escravas ou libertas. Agora preste atenção, não é? São pessoas que fazem parte desta igreja onde há uma enorme variedade de pessoas de níveis sociais, pessoas ricas, pessoas de nível intelectual altíssimo, pessoas pertencentes à casa imperial, pessoas de posses volumosas, mas pessoas também pobres, pessoas que foram ou ainda eram escravas, e todas elas sendo tratando umas às outras como irmãos em Cristo. Você não acha isso maravilhoso? Magnífico? Como a igreja de Cristo é capaz de unir pessoas de raças, de cores, de sexo, de níveis sociais diferentes. A igreja de Cristo consegue colocar no mesmo lugar escravos e senhores e faz com que esse grupo se tornem irmãos. O evangelho é poderoso para mudar pessoas. E isso é preservado na igreja de Cristo. Aqueles que têm mais ajudam os que têm menos. Aqueles mais inteligentes, mais instruídos, ajudam aqueles que não são mais instruídos. Isto é a igreja de Cristo. Há diversidade nesta unidade. Mas uma das coisas mais interessantes que eu quero ver com vocês aqui, já partindo para o final dessa mensagem, é o seguinte. Existem várias igrejas nesta igreja. Você percebeu isso? O apóstolo Paulo aqui cita 5 famílias que possivelmente eram 5 igrejas que se reuniam na casa de certos irmãos. A própria casa de Priscila e Áquila, ali havia uma igreja reunida. Você continuar, você ler com mais cuidado em sua casa aí, o capítulo 16, você vai perceber. A igreja que está na casa de alguém, que se reúne, os irmãos que se reúnem na casa de tal pessoa. Você percebe várias igrejas locais. Essa ideia de que há um centro religioso no mundo, onde todas as igrejas têm que obedecer a essa sede, isso não é bíblico. Nós não vemos isso na Bíblia. Não há mais a igreja em Jerusalém e não há mais uma igreja especial em Roma. O que nós vemos são igrejas importantes reunidas em vários locais diferentes. E como igreja, ela tem poder para se manter como igreja e não obedece nenhuma instituição superior a ela, pois a igreja do Senhor, ela só se subordina ao Senhor Jesus Cristo. E nele, todas as igrejas locais se tornam uma nele. Não há igreja mais importante do que a outra, porque toda a igreja de Cristo é importante, de Cristo, que apenas se submete a Ele como Senhor e como Salvador. Não há nenhum centro poderoso no mundo capaz de substituir o poder que emana apenas dele, que faz com que todas as igrejas locais que se reúnem em nome dele possam ser igrejas também. Igrejas são importantes, igrejas locais e várias igrejas locais. Essa diversidade também de igrejas são importantes. Essas igrejas locais são extremamente importantes para o avanço do Evangelho, que nós veremos mais para frente. Paulo cita várias igrejas locais aqui. Várias. Isso é uma coisa muito ruim que nós vemos hoje, porque ao longo dos séculos houve a necessidade de muitas igrejas saírem de certos meios que muitas vezes estavam partindo para outra doutrina, outros ensinos que não partiam das Escrituras. Mas infelizmente hoje nós vemos muita divisão nas igrejas cristãs.
nós vemos um grupo de igrejas que estavam associadas umas às outras. Isso é bonito de ver, que não havia diferença entre elas. Poderia haver diferença em cada igreja local, no seu sistema de governo, muitas vezes, na sua maneira de agir. Mas todas elas tinham algo em comum. Apenas a fé no Senhor Jesus Cristo. Recordando com vocês, o Evangelho nos une em Cristo, no Senhor. O Evangelho nos une como irmãos e como indivíduos. O Evangelho nos une nesta diversidade maravilhosa que há na Igreja do Senhor Jesus, onde não há discriminação de raça, de cor, de sexo, de nível social, mas onde há uma variedade não somente de pessoas dentro das igrejas locais, mas há uma variedade de igrejas locais ao redor de todo mundo. E aqui, avançando na capital do império mais poderoso da época, o único, o Império Romano. Lembre-se sempre, você que está me ouvindo, igreja não são as paredes, não são os bancos, igreja não são os ministérios que ela realiza, mas a igreja é composta de pessoas que se unem em Jesus Cristo, que são tratadas como os irmãos indivíduos, mas que preservam a sua diversidade cultural, sua diversidade racial, mas que conseguem, mesmo com suas diferenças culturais, sociais, mas que conseguem viver e conviver juntas, porque elas se tornam uma e falam a mesma língua no Senhor Jesus Cristo. Quero encerrar com vocês com esse versículo maravilhoso que está em Romanos 16:16. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Olha quantas igrejas aparecem aqui. Todas as igrejas de Cristo. Por enquanto é necessário que haja igrejas locais espalhadas pelo mundo. Mas um dia, quando estivermos diante do Senhor Jesus Cristo, haverá apenas uma igreja, a noiva dele. Convivemos com problemas, com dificuldades, muitas vezes com heresias que estão dentro de muitas igrejas, mas saiba de uma coisa, há uma igreja verdadeira, e a igreja verdadeira é aquela que tem Jesus como Senhor, como Salvador e como tesouro de suas vidas. Se você crê nisso, eu posso chamá-lo de meu irmão. E para você, um ósculo santo, Deus abençoe e até as próximas mensagens continuando sobre esse assunto. Um abraço.